Olá pessoal, Pedro, juntamente com essa querida que já participou do canal, Ana Paula. Vou deixar que ela se apresente melhor daqui a pouco. Eu vim aqui nessa que eu acredito que é a maior loja de testes e instrumentos de avaliação psicológica de João Pessoa, né? Sim. Estou na Construto, você que é de João Pessoa. Olha só, é a loja para você, profissional de psicologia, conhecer. E se você for estudante, aqui também tem muitos livros para você estar adquirindo sobre terapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia, neurociência, enfim. E hoje, diretamente da Construto, nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre a avaliação psicológica. Vai ser uma continuação daquele vídeo que nós começamos com a professora Clênia. Ana, se apresente para quem eventualmente não assistiu o primeiro vídeo, né? Em seguida a gente vai começar a falar sobre testes projetivos e psicométricos. Tudo bem, vamos lá. Me chamo Ana Paula, sou psicóloga aqui na cidade de João Pessoa, tenho especialização em avaliação psicológica e em psicologia do trânsito. Atualmente eu atuo aqui na Construto, que é uma distribuidora de testes psicológicos aqui na Paraíba. Nós fomos os primeiros distribuidores aqui na Paraíba e continuamos, como o Pedro falou, como a maior loja, não é, do estado. Então aqui na livraria onde a gente está gravando hoje, a gente tem acesso aos testes psicológicos, a livros, a recursos infantis, uma série de instrumentos para ajudar na atuação do psicólogo. Mas hoje nós vamos falar sobre os testes psicológicos em específico. E aí, para quem assistiu no vídeo anterior, já deve lembrar um pouquinho que a gente tem dois tipos de testes específicos que a gente pode utilizar na nossa atuação profissional. São os testes psicométricos e os testes projetivos. São dois grandes grupos principais. Os testes psicométricos são aqueles testes de caráter mais objetivo, que a gente vai utilizar o resultado quantitativo do indivíduo para chegar a um resultado. Então, por exemplo, eu separei aqui na mesa alguns dos instrumentos para a gente ver. A gente tem, por exemplo, o IFP, que é um inventário fatorial de personalidade. Ele é um teste de personalidade que a gente usa em diversos contextos com o objetivo de aferir a personalidade do indivíduo. Então, o candidato vai responder a esse teste, vai responder uma série de questões e a partir da análise desse instrumento a gente tem as características de personalidade dele de modo mais objetivo. De outra forma, também existem outros instrumentos também de personalidade que auxiliam a nossa atuação profissional, que são também testes psicométricos, como por exemplo o questionário tipológico de avaliação da personalidade. Esse outro instrumento, que é um inventário de expressão da raiva, são instrumentos, esse daqui, por exemplo, mais objetivo para avaliar especificamente a questão do traço da raiva, a raiva como um traço ou como um estado, e diversas outras infinidades de testes psicométricos que vão ter essa finalidade de nos dar um resultado através do resultado quantitativo do indivíduo. Vocês vão perceber que na maioria desses testes, o indivíduo responde a umas escalas que vai variar numa escala Likert, que vai geralmente de 0 a 5, para que eles deem a resposta de modo que eles mais se identificam. E ali, através desse quantitativo no final, a gente chega a um resultado sobre determinadas características que o teste vai avaliar. E aí, Pedro, é importante a gente ter em mente também, quando a gente usa esses instrumentos psicométricos, o público-alvo que a gente está avaliando, se esse instrumento vai ser adequado para você utilizar com a faixa etária que você está pretendendo avaliar, se esse instrumento vai de fato medir aquilo que sua avaliação pretende medir, porque, por exemplo, não faz sentido eu utilizar um teste psicométrico de atenção se a nossa demanda é avaliar a personalidade. Então, assim, a queixa principal não foi a avaliação da atenção, então não faz sentido eu utilizar um teste psicométrico de atenção para avaliar uma queixa de personalidade que nos chega. Então, o teste tem que ser condizente com o objetivo da avaliação. Sim, perfeito. Tu poderia dar alguns exemplos de aplicações desse teste, onde esses testes poderiam ser utilizados, em quais contextos? Certo. Um contexto muito fácil da gente ver a utilização desses testes é, por exemplo, no contexto de concurso público, que é uma avaliação mais objetiva, que os candidatos precisam passar por aquela etapa eliminatória. Então, a gente precisa avaliar de modo mais objetivo e mais rápido possível essas características. Em outro contexto que também esses testes são utilizados, no contexto para manuseio de arma
arma de fogo, esses instrumentos psicométricos também já são utilizados. No próprio contexto das demais avaliações compulsórias, como por exemplo o trânsito, de procedimentos cirúrgicos, a gente já vê a inserção desses instrumentos, porque a maioria deles a gente utiliza com a finalidade de avaliar de maneira mais rápida e mais objetiva, de fato, esses candidatos, esses pacientes que chegam até nós. Por isso que os testes psicométricos têm essa característica. Por outro lado, quando a gente fala nos testes projetivos, a gente tem um outro grupo de teste que exige do psicólogo, exige de nós profissional, um olhar mais especial para aquele resultado que nos é apresentado através do uso do instrumento. Porque, por exemplo, temos aqui o teste de apercepção infantil, o CAT. Ele é um teste projetivo que a gente vai utilizar com crianças. Então, através dos estímulos desse teste, a gente vai fazer com que a criança nos dê resposta para que a gente investigue a personalidade dela. Mas a interpretação desse instrumento, ela não é uma interpretação objetiva como nos outros instrumentos que a gente vinha comentando. Ele não existe um quantitativo que a gente vai avaliar a criança, vai avaliar o indivíduo e ter um resultado objetivo. Nos testes projetivos, a principal característica é favorecer o estímulo, o aparecimento da projeção dos aspectos inconscientes. E essa interpretação demanda do profissional, do psicólogo, muito mais bagagem teórica para poder interpretar esses resultados de acordo com a demanda que está sendo respondida. Perfeito. Mas isso também não quer dizer que esses instrumentos projetivos deixam de ter validade. Porque quando a gente fala, o pessoal costuma confundir muito e achar que só é válido os instrumentos projetivos, os instrumentos psicométricos, porque eles têm estudos e têm tabelas que normatizam os indivíduos em determinados grupos. Uma estatística mais descritiva, né? Sim, mas por outro lado, os testes projetivos, para que eles sejam aprovados para uso, eles precisam também passar por um tipo de estudo de validade que vai aprovar se ele é válido para avaliar aquilo que ele se propõe a medir. Então, eles também têm essa fidedignidade e por isso que eles são aprovados para o uso profissional. E é importante destacar, né, que todos esses testes aqui, eles podem ser pesquisados no SATEPSI, né, que é o site atualmente que dá todos os testes validados para o contexto brasileiro, né? Exato. O SATEPSI foi uma conquista nossa, né, da nossa psicologia brasileira, uma conquista recente até, que transformou o acesso, o uso desses instrumentos de uma forma onde aquelas informações sobre os instrumentos podem ser pesquisadas e podem ser consultadas se eles são válidos, se eles são de fato fidedignos para medir aquilo que ele se propõe. Então é muito importante quando você toca no assunto do SATEPSI, para que o profissional tenha em mente que sempre que vai utilizar um instrumento, montar uma bateria de avaliação, dá uma consultada no SATEPSI para ver se o teste está favorável ou não para uso. Porque como os estudos de normatização vão vencendo e as atualizações são feitas de forma constante pelas editoras, a gente precisa estar sempre consultando para ter essa precisão na hora de avaliar, porque a gente acaba cometendo uma infração ética quando a gente utiliza algum instrumento que não está válido para uso. Perfeito. Eu queria fazer uma última pergunta sobre esse tema de testes projetivos e testes psicométricos. Eu acho que você vai lembrar que na graduação existia meio que dois times que muitas vezes não gostavam de dialogar entre si, né? O time dos testes projetivos, da pesquisa qualitativa, e o time dos testes psicométricos e da pesquisa mais quantitativa, da metodologia mais quantitativa. Na tua concepção, são coisas que realmente são excludentes ou que podem ser conciliáveis? Por exemplo, dá para num processo de avaliação psicológica eu colocar alguns testes psicométricos e juntar com alguns testes projetivos para deixar minha avaliação com essas duas características? Qual é a tua opinião?
Com certeza. A gente não só pode, a gente não só consegue fazer essa união, como a gente deve. Todo o processo de avaliação psicológica, a gente tem que ter em mente essa abrangência do processo. Utilizar os recursos e os instrumentos que a gente tem favoráveis para o uso ao nosso favor para entender aquela demanda da maneira mais ampla possível. E aí, quando a gente fala nessa briga dos psicométricos com os projetivos, a gente tem que ter em mente que elas não são de fato excludentes, elas devem caminhar lado a lado. E aí a gente tem até um exemplo de um teste nesse sentido, que é o teste do Zolliger. É um teste projetivo, muito utilizado no contexto de manuseio de arma de fogo, por exemplo. Ele é um teste projetivo, e a gente vai ter essa análise qualitativa dos resultados, mas ele também tem a parte quantitativa. Então, o próprio teste já tem essa proposta de unir o quant e o quali, para mostrar para nós, enquanto profissionais, que a gente tanto pode extrair essas informações qualitativas, que a projeção vai favorecer, que as respostas do indivíduo vai nos indicar, como também a gente pode utilizar esses dados, essa análise de maneira mais quantitativa, porque o teste também nos proporciona essa possibilidade. Gente, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta e comente, porque se esse vídeo atingir pelo menos 100 likes, a gente vai soltar a parte 2 com essa querida profissional que manja tudo de avaliação psicológica. Então eu peço que vocês curtam e comentem quais aspectos vocês gostariam de escutar no próximo vídeo, ok? Querida, muito obrigado, e a gente grava novamente para fazer uma série de vídeos para o canal, se o pessoal curtir a ideia. Tudo certo.